Oi, gente! Esse é o episódio de número 10 do podcast do Tambor Carioca. E hoje a gente vai falar sobre as oficinas abertas. Oficina aberta foi um nome que a gente deu para as aulas que a gente resolveu dar, aulas abertas mesmo, aulas gratuitas, abertas ao público em geral, né? E que aconteciam na rua, num lugar específico, né? Lá Conta aí, a partir de. a gente começou a fazer as oficinas abertas em 2005. Foi a partir de junho de 2005. E a gente fazia sempre na Lagoa, na Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui no Rio de Janeiro. E essas oficinas sempre foram uma marca registrada do tambor carioca. E que até por meio delas nós conhecemos várias pessoas, né? Várias pessoas vieram para nós, né? Através dessas oficinas, como os nossos amigos Celso e Luciano. Essa oficina, como ela acontecia ali na Lagoa, ao ar livre, e agora você falando, né, ela começou desde 2005, ou seja, ela permeou toda a história do tambor, né? Sim, É, sim. a gente tinha realmente essa. A gente fazia uma aula que era: a gente levava todos os instrumentos e quem tivesse por ali e quisesse participar, participava da aula. E ele falou do Luciano, do Celso. O Celso, inclusive, acabou. O Celso não, o Luciano acabou tocando com a gente no grupo profissional, né? E com ele a gente fez vários shows, carnavais, gravações, viagens, festas, né? Sim, o Luciano, eu lembro bem o dia que ele foi na oficina, porque eu ficava ali meio olhando as pessoas que se chegavam, né, que estavam parecendo interessadas, e eu chamava, começava a falar e oferecia, dizia que era uma aula aberta que podia participar. O Luciano nunca tinha estudado música, não era músico, né? Não sei, Luciano, se você alguma vez estudou alguma coisa de Não, música o antes. Luciano tocava caixa no colégio dele. Ah, tá. Acho que ele tocou caixa em fanfarra, banda de fanfarra. Mas enfim, ele não trabalhava com isso, nada disso. Naquele momento não estudava nada. Eu lembro quando ele chegou para conversar comigo e eu falei que ele podia fazer aula e tal. Ele acabou se tornando nosso aluno e Nosso amigo. nosso grande amigo e um dos músicos do tambor carioca. Bom, as oficinas, né, ela chegava a ter. Tinha uma época que a gente chegou a bater os recordes de participação, era mais de 60 pessoas. Né? A gente sempre fazia as fotos no final da oficina e tem isso para comprovar. Né? Tinha oficina que chegou, acho que perto de 70 pessoas. E nós tínhamos uns alunos que não podiam frequentar as nossas aulas regulares, né, semanais, por vários motivos, ou moravam longe. Então a gente tinha alguns alunos que eram frequentadores das oficinas abertas. Né? E um deles era um alemão muito simpático chamado Uva. Né? É lógico que o nome dele não era Uva, né? Mas ele deu uma simplificada porque provavelmente ninguém conseguia falar o nome dele. Né? Então, era o Uva. É, Se o Uva estiver me ouvindo aí, grande abraço. É porque as oficinas elas tinham uma regularidade. A gente estipulou que era todo o último domingo de cada mês. E era interessante porque, na verdade, ela era aberta mesmo a todo mundo. Então, se aproximava, imagina, num domingo de manhã, tinham pessoas de todas as idades, tinham famílias que estavam com criança, né? E as crianças adoravam também. Então, ficavam os pais tocando e a criança ali também. Então, assim, realmente juntava um grupo bem heterogêneo. Bom, e antes de marcar a primeira oficina aberta lá na Lagoa, eu fiz um passeio ali na região porque eu queria saber qual seria o lugar ideal para essa oficina. Porque a minha ideia era ocupar ali um espaço, mas que não incomodasse ninguém. Então eu tirei um dia de manhã ali, fui passear na Lagoa
e acabei achando um cantinho ali que ficava perto ali do heliporto da Polícia Civil, e entre os dois heliportos, né, assim, na Lagoa, assim, do lado daquele muro do Jockey Club, o muro dos fundos, né, e é um lugar assim que não tem nenhum prédio perto, não tem nenhum prédio perto, e eu também me preocupei em ver se os estábulos do Jockey Club eram ali próximos. Então, quer dizer, o lugar que eu acabei escolhendo não incomodava ninguém, porque era um cantinho ali da lagoa mesmo, quase ninguém frequentava aquele cantinho, e então não incomodava nem nenhuma pessoa e nem os cavalos. Né? E para quem não conhece o Rio de Janeiro, a gente tem, bem assim na Zona Sul, uma lagoa chamada Rodrigo de Freitas, e ao redor dessa lagoa tem alguns bairros famosos, como Ipanema, Leblon, Gávea, Jardim Botânico e um pedaço ali do Maitá. E o próprio bairro que se chama Lagoa, É, né? aí tem uma região que se chama Lagoa. E a Lagoa tem um pedacinho ali que pega também, acho que Copacabana. Né? Tem uma região ali. Então, ou seja, ela é bem numa parte bem bonita do Rio de Janeiro. E ao redor dessa lagoa, Rodrigo de Freitas, foi construído um parque, né? Com muitas árvores, ciclovias, brinquedos, enfim. Então, e tem muitos quiosques, né? Você pode almoçar, jantar, tem os quiosques com shows. Agora, nos tempos de pandemia, não. Mas tem uma vida, muita alegria De em volta, lazer. né? De lazer e muita alegria em volta. E ao redor da Lagoa e desse parque tem todos esses bairros muito conhecidos do Rio de Janeiro. E o que mais? Você estava falando assim uma coisa que é muito engraçada, porque a gente fala assim, a preocupação era não incomodar. Eu sou baterista, percussionista, eu sei que eu já incomodei muita gente. Vocês me desculpem, meus vizinhos, todos que participaram da minha vida, dos meus estudos, meus ensaios. Mas aí, por essa razão, eu sempre tive também, por outro lado, né, sempre uma preocupação em não incomodar ninguém. Mas teve uma vez que a gente estava fazendo uma oficina na Lagoa, né, nesse mesmo lugar, e mais à frente, assim, uns 100 metros, 200 metros de distância, tinha um pessoal fazendo yoga. Aí eu assim, preocupado, eu falei, caramba, a gente aqui batucando, fazendo um barulho danado, e o pessoal ali fazendo, se concentrando ali, não sei o quê. Aí eu pensei, não, mas eu tenho autorização, eu pedi, então eu tenho reservados. Né? E nisso que eu estou pensando assim, veio a professora, ela se levantou lá do que ela estava fazendo, deixou os alunos lá e veio na minha direção. Eu falei, caramba, vai brigar comigo, vai reclamar que eu estou fazendo barulho, não sei o quê. Aí, na verdade, ela não veio falar nada disso, ela veio agradecer que ela estava adorando dar aula com o ritmo, né? Que tinha batucada e ela fazia lá os exercícios, ela usava os ritmos lá, a levada para fazer a aula dela. Achei muito engraçado isso. Realmente, a gente nunca teve ninguém reclamando. Não é assim que não tenham ido falar com a gente. As pessoas não faziam cara de que não estavam gostando. Ao contrário, né, a gente via as pessoas se aproximando e querendo participar, ou às vezes querendo só assistir, né? Incrível isso, porque... Tinha muita gente que ficava assistindo, né? Muita gente ficava assistindo, as crianças sempre gostando muito também, né? Tinha gente que ficava meio sem graça, às vezes, de entrar para fazer, né? Eu tinha esse papel às vezes também eu ia lá longe levar um tamborim para a pessoa ver se ela tocava. Eu também ficava bem atenta, assim, me aproximava das pessoas quando eu sentia que queriam participar, mas que estavam um pouco sem graça, assim. Porque você vê, você está ali, né, passeando, de repente tem uma aula, você pode nunca ter tocado nenhum instrumento na vida, né? E experimentar ali, muito legal. E eu estava lembrando aqui também, desses alunos que eram específicos da oficina aberta, tem uma história muito engraçada que era, em uma determinada época, isso aconteceu durante alguns meses, tinha um vendedor de picolé que vinha todo mês, ele chegava, aí ele pegava a geladeirazinha dele de picolé, botava no canto,
fazia a aula era de 2 horas, né? Ele fazia a aula inteira, né? Aí acabava a aula, ele vendia picolé para todo mundo e o desgraçado nunca me deu um picolé na vida. Ele fazia a aula de graça, né? Vendia picolé à beça e nunca me deu um picolé na vida. Mas era legal de ver, né? Assim, que ele fazia uma coisa regular, né? Ele gostava Sim, todo mesmo. mês ele aparecia lá. Então, acho que ele nunca teve essa ideia de nos É. presentear. Mas era muito legal ver, você poder ver uma pessoa que resolveu ali fazer, né? Eu tô brincando assim, não precisava não me dar picolé não, mas é assim, ficava feliz por ele poder fazer, porque Sim. nem todo mundo tem acesso à aula de música e tudo mais, e ele ainda ganhava o seu dinheirinho, né? E tinha eu tô me lembrando também, tinha logo desde as primeiras oficinas abertas, sempre aparecia um senhor que tocava uma gaitinha com a gente. Ele tirava a gaita do bolso e tocava lá, vendia lá, ele vendia, acho que era mate, água, refrigerante, uma coisa assim. Bom, certa vez, eu estava dando oficina aberta lá, e apareceu uma moça, uma mulher, e pediu para mim assim, será que o meu marido é dos Estados Unidos, será que ele poderia participar da oficina? Eu falei, claro, a oficina é aberta para todo mundo pode fazer a aula, não sei o quê. Aí ele entrou na aula, pegou um tamborim, e estou vendo lá que ele fazia tudo, né? Tudo, fazia tudo certinho, carreteiro, fazia tudo direitinho. Carreteiro, para quem não sabe, é uma levada difícil para fazer de primeira. Ele fazia no tamborim. Tudo perfeito, né? Aí acabou a aula, ela chegou com ele, nos apresentou, ela falou, esse aqui é o meu marido. Aí que eu fui saber que quem era ele, que eu não conhecia pessoalmente, né? É o Frank Colon, que é um percussionista feraço, né? Profissional, que tocou, assim, até pesquisei para a gente fazer esse podcast, eu pesquisei ali na Wikipédia, ele tocou com o Manhattan Transfer e o Wayne Shorter, que é um músico de jazz muito famoso. E aqui ele passava umas temporadas aqui no Brasil, ele alternava temporadas nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e aqui no Brasil ele tocava com nada menos que o Milton Nascimento. E ele adorou, né, a oficina. Sim, sim. Outra coisa que a gente fazia, a gente promovia, né, através das oficinas, sempre ajudar alguma instituição. Fazer, né, algum benefício. Um evento social não, seria um beneficente, né? Um evento beneficente. Na em prol verdade, de alguma assim, instituição. a gente não. A oficina era gratuita, ninguém pagava nada, não tinha nada de dinheiro, mas a gente sempre com tambor. A gente teve esse canal assim de fazer coisas sociais, beneficentes e tal. E aí a gente sempre escolhia uma instituição que seria a beneficiada, né, daquele mês. E as pessoas levavam, às vezes, sei lá, era uma instituição para criança, aí levava brinquedo, roupa, ou então alguma que precisava de comida. Às vezes até falavam pra gente, precisa de produtos de higiene, disso, daquilo, a gente botava uma caixa. Acho que a gente fez uma para bichos também, né? Fizemos, a pessoa levava a ração, né? E aí, assim... independente do tanto que se adquiria ali, né, o importante também é que as pessoas ficavam conhecendo, sabendo que existia aquela instituição que estava precisando, e muitos acabavam continuando a ajudar. A gente divulgava também, né, conforme a gente divulgava a oficina, divulgava que estaria apoiando aquela instituição, e era muito legal, assim, era uma forma, né, de abrir, né, para isso. E teve uma vez que foi um padre, porque ia sempre algum representante da instituição para pegar as coisas e tal, e para participar. E uma vez foi um padre. Ele chegou a fazer, não chegou a tocar? Acho que fez. Com a graça de Deus. E no final... Ele
começou a falar, né? Para agradecer e tudo. E ele tinha aquela coisa, né? Parecia que ele estava fazendo uma missa no final, né? Porque Ele ele começou a fazer um um discurso, assim, e não discurso. parava nunca. O cara ficava falando. A gente ali com os instrumentos na mão, esperando, ele falava, até que a tia Illy, que estava fazendo a aula, falou, muito bem, bateu palma. Aí todo mundo, aí ele parou de falar, a gente voltou para a aula. Mas foi legal de ver que ele ficou tão agradecido, né? Assim, que ele se animou de falar. Então, no final, a gente viu aquele cenário, assim, das pessoas que tinham acabado de batucar com um padre fazendo um discurso. Quem passou ali depois não deve ter entendido nada, né? Exatamente. E teve uma ocasião também que, logo que acabou a oficina, eu estava lá desmontando as coisas, guardando, né, os instrumentos nas caixas, aí, conversando com algumas pessoas ainda. Aí chegou um homem para falar comigo, assim, mas eu estava lá ocupado, não sei o quê. Eu passei ele direto, assim, falei, não, vai lá falar com a Patrícia, né? Aí ele foi lá falar com a Patrícia, ele queria informações sobre a oficina. Aí a Patrícia depois foi me dizer que era nada mais, nada menos que o Ivan Lins, que estava ali passeando, correndo na lagoa, fazendo Cooper, né? E viu a oficina, se interessou lá e foi conversar com a gente. É, que na época a gente não conhecia ele, depois acabamos. E aquela coisa, a gente conhece o Ivan Lins muito bem, mas assim, fora do contexto, né? Assim, um domingo de manhã, ali na lagoa, né? Ele ali sem o piano, sem estar no palco, aquela coisa assim, eu nem percebi que era ele, né? E teve uma outra oficina que participou um músico muito famoso também, que é o Ital Schur, que ele é dos Estados Unidos, a gente conheceu através da Cláudia, e ele é um dos coautores daquela música Smooth, que o Santana gravou e que fez sucesso mundial, né? Nesse dia, a Cláudia Mauro, irmã da Patrícia Mauro, né? Participou também da oficina. E o tambor, só como a título de curiosidade, essa música Smooth, ela entrou no repertório do tambor. A gente tinha uma versão que emendava com outras músicas do Santana, como Guajira e Soul Sacrifice. E em determinado show, uma vez, a gente teve o prazer de tocar com o próprio Ital, que é o coautor da música, né? Nesse dia também foi muito legal com a Cláudia, com o Ital participando. E o Ital ficou apaixonado pelo tambor, né? Ele, sempre que estava aqui. Até tem uma música que ele fez em português. Ele fez duas músicas em fala português. do tambor, né? Ele fez uma música para o PC, né? A E gente não para. E o tambor não para. Não é isso? Muito legal, ela é muito legal. Saudade E a Cláudia Vital. Mauro, você podia falar da peça dela, né? Para quem ainda não assistiu, evidentemente que agora a gente está nessa época de pandemia, a peça está suspensa, mas logo que voltar. Então, a peça chama A Vida Passou Por Aqui. Maravilhosa, ninguém pode perder. Até chegou a ser feita online, mas agora também está parada. Então, fiquem com esse nome na cabeça. A peça é da Cláudia e no palco ela contracena com o nosso amigo Ed Nunes, né? E eu trabalhei com o Claudinho Lins nessa peça, que ele fez a trilha sonora da peça. E eu trabalhei com ele junto na trilha, né? Falando em Ivan Lins, Claudinho Lins, filho do Ivan. E ainda teve aquele dia, era um dia que eu estava dando oficina aberta também, lá na Lagoa, e de repente apareceu um sujeito de bicicleta, era Eduardo Paes, que na época ele era o prefeito do Rio de Janeiro, e hoje em dia ele novamente é o prefeito da cidade. Ele estava andando de bicicleta ali, né? Ele saltou da bicicleta e veio na nossa direção. Aí eu até brinquei com ele, né? Falei assim, olha, estou com autorização aqui, não sei o que eu já peguei lá na subprefeitura. Foi legal porque a gente, num primeiro momento, pensou o que é, né, que ele vai falar, e ele achou o máximo, estava ali se aproximando ele também, não estava ali fiscalizando nada, ele estava ali como uma pessoa gostando comum. do que a gente estava fazendo. E essa coisa da autorização, a gente fazia certinho, porque tinha que pedir autorização aos parques e jardins, né? A subprefeitura
Parque de inicialmente era Parque de Jardins. Jardins, depois passou para, acho que subprefeitura, que era um... Mas foi durante muito tempo Parque de É, Jardins, inclusive. Então, eu falava todo mês com o Parque de Jardins e muitas vezes quem me atendia era a Bia, que acabou se tornando nossa aluna, Bia Armendariz. beijo Bia para você. Armendariz, Bia, beijo. Ela que trabalhava lá e passava sempre por ela, né? Autorizar, a gente mandava tudo certinho, o horário que a gente ia fazer, a gente cumpria tudo certinho, né? E, e aí ela, acho que de tanto ver que a gente mandava aquilo todo mês, em algum momento ela foi nos conhecer e acabou se tornando nossa aluna, ficou no tambor durante muitos anos, nossa amiga. E tem uma outra história engraçada dessa coisa de guarda, de fiscalização, que foi logo uma das primeiras oficinas abertas. Eu estava com um documento de autorização, estava tranquilo. E reparei que, enquanto eu estava dando aula ali, tinha um guarda municipal escondido ali atrás de um brinquedo assim de concreto. Ele estava ali escondido assim. Eu fiquei assim, será que ele está achando que a gente não tem autorização, alguma coisa? Mas aí quando eu olhei direito, ele estava bem fazendo a aula, ele estava bem com a mão lá fazendo o exercício que eu estava passando lá de carreteiro. E teve uma outra história muito interessante que foi quando a gente estava carregando a Kombi de volta. A gente estava preocupado ali com o trânsito, que não podia parar muito ali, então a gente carregou tudo rápido, botou o equipamento todo na Kombi, e nessa coisa de pressa e tudo, a gente esqueceu uma bolsa, uma mala com rodinhas, que tinha uns 25 ou 30 tamborins, né? Quando a gente chegou aqui na garagem, aqui do condomínio, que eu me dei conta, caramba, os tamborins! Aí já fiquei pensando no prejuízo, né? Você multiplica um tamborim pelo valor dele, né? 25, 30 tamborins era um prejuízo enorme. Aí a gente voltou correndo, né? Quando a gente chegou lá, tinha um PM, né? Um policial militar, parado ali, em frente, segurando a bolsa ali, né? Tomando conta da bolsa esperando o dono. Achei muito legal. E nunca mais esqueci o nome dele, é o Xavier. E fora essas oficinas, as oficinas da Lagoa, né, que a gente chamava das oficinas abertas, a gente fez algumas outras oficinas, que foram oficinas abertas também, ou seja, oficinas gratuitas e abertas a um público, né, Em outros lugares. Em né? outros lugares. Assim, por volta de 2009, nós éramos apoiadores daquele projeto Ação da Cidadania, do Betinho. E eles nos chamaram para fazer 2 oficinas abertas. Uma foi na Cinelândia e a outra foi na Central do Brasil. Outra experiência assim muito bacana, porque essa da Cinelândia, por exemplo, eu nunca mais me esqueci. Teve uma hora que se aproximou uma mendiga mesmo, mendiga com a roupa suja, né? Dali, uma mendiga dali. Ela tinha uma cara de ser jovem, assim, né? Ela fez a aula inteira e no final ela veio me devolver, me agradecendo, mas com uma cara assim, o olhar dela assim. Foi Ela de disse, né, que nunca emocionar. tinha feito uma aula de música, né, que ela veio agradecer. E emocionada, assim, né? Então, e na própria Central do Brasil também a gente via A algumas Central pessoas do assim. Brasil foi incrível, porque na Central do Brasil a gente tinha um palco, eu tinha microfone e tinha tanta gente fazendo a oficina, que por mais que a gente tivesse levado material, faltaram tamborins para as pessoas, né? Então tinha gente fazendo a aula, tal como o guardinha, né? Lá com a mão, fazendo a aula com a mão. Tinha muita gente, muita gente. A gente andou também fazendo oficinas. Algumas vezes a gente fez para aquele projeto Circuito das Artes do Jardim Botânico. A gente alternava. Tinha um ano que eles chamavam o tambor para fazer oficina e o outro ano era para tocar. Né? Então, um ano a gente fazia oficina, o outro a gente tocava. E a gente andou fazendo também algumas oficinas. Na verdade, a gente fez 3 oficinas para o
o Circuito das Artes, e mais 3 ali para aquela Praça Pio XI. Né? O pessoal ali da comunidade ali da Praça Pio XI, a gente já fez 3 oficinas para eles, 2 delas para crianças. Né? Mas agora eu vou falar uma coisa muito, muito legal. Desses anos todos fazendo oficinas para pessoas variadas, em lugares variados, sempre, quando terminava a oficina, sempre, nunca houve exceção, todos os instrumentos e todos os acessórios, baquetas, correias, sempre voltaram. Nunca faltou nada, né? Isso é muito incrível, assim, porque, para quem não conhece o Rio de Janeiro, a Central do Brasil é conhecido como um lugar de assaltos e tudo, né? Que as pessoas têm que ter cuidado. O Rio de Janeiro, de uma forma geral, mas a Central do Brasil ainda é mais conhecida por isso. Eu lembro até que a produção, né, lá do evento ficou meio preocupada, assim, né, de como que... Não, a gente vai ficar olhando aqui, fica, mas não tinha grandes, sabe? Não era uma coisa assim que botasse... nada, não tinha nada, impedindo que as pessoas passassem, estavam ali os instrumentos. E eu via o tamborim longe, assim, a pessoa fazendo aula longe, né? E tudo voltava, era incrível isso. Isso me faz pensar assim, que também quando existe uma coisa, né, você vê o poder da coisa artística, né, desse movimento. Acho que tem um negócio do agradecimento, né, também, né? A gratidão de estar ali. Eu acho que muda tudo, né? Muda tudo, muda o contexto ali. Aí, voltando agora para as oficinas da Lagoa, as últimas oficinas que nós fizemos, a gente já começou a fazer um esquema legal, que era cada um levar uma coisa para beber, ou para comer, ou a toalha, os guardanapos, os copos. Então, as últimas oficinas que nós andamos fazendo na Lagoa viraram uma festa, né? Que a gente comia, né? Acabava a aula, né? E ficava um tempão lá comendo. Quem já era aluno passava a semana inteira programando que eu vou levar o bolo tal, eu vou levar isso. Exatamente. Bom, em 2016, quando nós fizemos a nossa primeira turnê europeia, nós demos uma aula, uma oficina aberta numa praça famosa lá de Frankfurt, né? Não vou me lembrar do nome, assim, e mesmo se eu pegar, assim, dificilmente eu vou pronunciar corretamente. Mas eu sei que foi uma oficina, né, nessa praça, que é uma praça muito conhecida de Frankfurt, né? E você lembra que apareceu um rapaz lá com a camisa da seleção portuguesa e a bandeira do Brasil? E a gente não sabia de onde ele era. A gente ficou assim, será que ele é português? Será que ele é brasileiro, né? Aí a gente foi conversar, ele não era nem português nem brasileiro, era búlgaro, né? Ele dias depois a gente tocou lá num show para o Centro de Cultura de Frankfurt, Centro de Cultura Brasileira de Frankfurt, e aí ele apareceu lá para assistir a gente, né? E vestido de vascaíno, com a camisa do Vasco. É búlgaro ele, torcedor búlgaro do Vasco. Eclético nas torcidas dele. E essa história da oficina de Frankfurt tem uma história engraçada, que a gente deu a aula, tinha gente de várias nacionalidades, tinha os brasileiros que apareceram lá, tinha os alemães, tinha umas pessoas com vestimenta assim, árabe, né? Lembra? Né? Então foi muito interessante, deu gente à beça. Mas é engraçado assim, a gente foi fazer aquela foto tradicional no final. Aí apareceu um sujeito lá que não fez a oficina. Só entrou para foto. Pegou a maceta do surdo, entrou no meio da foto ali, ficou no centro da foto com a maceta e tirou a foto e foi embora. Essa experiência das oficinas é legal a gente ver assim que o Sérgio, aí um elogio para o Sérgio, né? Porque se você pensar... Menos. Não, se você pensar, muitos instrumentos, né, barulhentos, entre aspas, tamborim, né, agogô, surdo, ganzá, enfim. E assim, muitas pessoas, algumas, né, já nossos alunos e tal, e outras
que nunca tinham tocado na vida, né? Que nunca pegaram um instrumento na vida. E realmente as oficinas, elas nunca foram assim incomodantes realmente, não é à toa que nunca vieram reclamar, né? O Sérgio conduzia a aula de tal forma que ele ia passando as levadas e de maneira a poder, quem nunca tocou, fazer de um jeito, quem já tocava, fazer de outro, enfim, ele ia conduzindo, ia num crescente, e sempre no final eram tocadas assim, batucadas, às vezes até músicas, ou né, trechos de peças de percussão que eram do tambor carioca, e as pessoas que viam de fora, parecia que estava todo mundo Ensaiando. super ensaiado. Tanto que até tinha gente que às vezes confundia e falava assim: eu sempre vejo vocês ensaiando na Lagoa. A gente fala: não é ensaio, é aula, né? Mas eu não sei como ele conseguia, porque pessoas diferentes, né? De diferentes níveis em relação à música, né? Gente que realmente nunca pegou num instrumento. E diferentes idades também, e acabava saindo algo assim muito bacana sempre. E isso mostra, né, que todos podem, de alguma forma, começar a tocar. Né? Sempre pode, sempre dá jeito, assim, querendo participar, a gente sempre está de braços abertos e consegue botar todo mundo para batucar. Bom, vamos encerrar? Sim. Vamos falar algumas coisinhas assim. Antes da gente encerrar, a gente tem dizer que o Tambor Carioca está com 2 cursos no Hotmart, na plataforma Hotmart, que são eles: o curso de surdo e o curso Caixa Brasileira. Quem quiser fazer as aulas, né, tem todos os vídeos e as apostilas. E o que mais? A gente tem, além dessas aulas que estão lá, a gente tem as aulas online, enquanto a pandemia estiver em moda, né? A gente está aqui na aulas online, então tem as aulas de percussão, tem as aulas de bateria, as aulas de canto e o curso da Patrícia, o Criativar-se. Né? E a gente também está aguardando as perguntas dos nossos queridos ouvintes. Né? Se vocês quiserem perguntar coisas para nós dois aqui, sobre o Tambor Carioca ou sobre qualquer coisa que tenha a ver com o nosso trabalho e tudo, é só mandar as perguntas para nós. Tá? Sim. E para encerrar, dona Patrícia, vamos ouvir o quê? Dá tempo de eu cantar uma música? Claro, sempre dá. Eu quero cantar uma música que eu fiz agora, recente. Minha mais nova música que eu nunca mostrei. Uau, pela primeira vez aqui. Para ninguém fora de casa. Ela se chama Ciranda dos Quereres. Vou cantar para vocês assim, simplesmente, com a voz. A capela. Vamos lá, a capela. Quero cantiga, quero sonho, adormecer como se põe o sol. Quero ternura, quero brisa, nos vendavais já não me vejo mais. Quero me trazer de volta, voltas que deixei de dar. Quero acompanhar as ondas, sem me perder no mar. Quero me trazer de volta, voltas que deixei de dar. Quero acompanhar as ondas, sem me perder no mar. Quero ver cores, quero risos, me encantar com o seu olhar. Quero a calma, quero canto, em outros cantos quero me encontrar. Quero me trazer de volta, voltas que deixei de dar. Quero acompanhar as ondas, sem me perder no mar. Quero me trazer de volta, voltas que deixei de dar. Quero acompanhar as ondas, sem me perder no mar.
Que lindo! Ó, inédito, inédito. Fique- Só para terminar rapidinho, dizer que o podcast do Tambor Carioca está chegando ao Japão. Chegou essa semana passada chegou ao Peru e agora está chegando ao Japão, né? Então, gente, beijos, até a próxima. E fiquem com... Cantem os seus quereres também. Um beijo da família Tambor Carioca.